Que agora você. Olha lá o doutor José Mauro aí, ó, gostou do Fibo do Pazini. Pazini sabe o que fala, gurizada. Beleza. Turma, eu vou pra academia. Um abraço para vocês. A gente Posso se também, vê. Heitor. Um abraço. Tchau. A gente se Tchau, bom vê. treino. Um abraço. Até amanhã. Obrigadão. E aí, galera, tudo jóia? Fala, Marcelo. Bom dia. Muito Fala, bem. Marcelão. Bom dia. E aí, tudo certo? Deixa Certo. eu explicar um pouquinho para vocês essa minha tela aí. Alguns de vocês já conhecem, mas uma boa parte ainda não deve estar familiarizada, né? Então, é o seguinte, vamos aqui voltar um pouquinho no tempo, opa, para o momento de abertura do mercado, tá? A abertura se deu aqui nesse box e o processo todo, deixa eu apagar essa faixa de prata aqui para vocês não se confundirem. E o processo foi caminhando em alta até que nesse box aqui, olha, eu percebi que ele ficou apenas, deixa eu tirar aqui, apenas a cerca de 50 pontos do limite de volatilidade. Quando isso acontece, entre 50 e 100 pontos, existe uma probabilidade desse preço voltar a buscar a linha de volatilidade oposta e respeitar a mesma distância, de 50 pontos mais ou menos aqui. Então, o que é que eu fiz? Né? Eu coloquei essa linha vertical na última mínima em relação a esse preço e tracei essa elipse aqui na linha vertical em relação ao limite de volatilidade, com o centro da elipse aqui na ponta do pavio. Fiz um Ctrl C e um Ctrl V e coloquei essa elipse aqui embaixo. E posicionei a linha vertical na última máxima em relação ao preço que estava andando aqui. Eu poderia ter colocado essa última máxima nesse pivô aqui também. Esse é um operacional de altíssimo risco, por quê? Porque ele acontece dentro da trap zone, tá? O certo seria ter colocado essa linha neste ponto aqui, ou no máximo nesse aqui, ó, a última máxima em relação a esse rompimento aqui. Então, quando o box fechou e se aproximou dessa linha superior da elipse, eu dei uma entrada com um contrato comprado. Por quê? Porque a tendência é que o preço volte a buscar a simetria do limite de volatilidade. Ele encontrou uma média de 72 exponencial, rompeu e chegou no limite de volatilidade aqui, aonde eu fiz um médio para trás, tá? Colocando mais uma compra. E quando ele continuou descendo, eu tinha posicionado já uma terceira ordem comprado aqui. Qual é o stop? O stop são sempre 50 pontos abaixo da linha inferior. E o que aconteceu é que eu fui estopado aqui, né? Ele subiu até aqui, encontrou uma resistência na média de 72, desceu e me estopou. Mas ele deu um beijinho aqui e voltou a querer subir novamente. Ele estopou com duas ordens. Aqui a primeira, tá vendo onde está o stop? E a segunda seria aqui no limite de volatilidade. O que é que eu fiz? Eu juntei os dois stops para 50 pontos aqui. A terceira ordem que estava aqui embaixo, o stop estava abaixo dessa média, que é uma média exponencial, uma média aritmética de 200. Esse terceiro stop eu não juntei aqui, acreditando que a média de 200 seria uma média forte o suficiente para que o preço tivesse dificuldade de romper, tá?
E aí aconteceu que, por conta de um contrato, que estava o stop aqui embaixo da média de 200, aconteceu um fechou fora, fechou dentro do canal de Keltner, e eu entrei com mais um contrato no fechamento desse box aqui. E aí o preço, vruf. E eu coloquei como alvo, né? O meu médio estava mais ou menos aqui, certo? E aí eu coloquei como alvo a primeira resistência que poderia se encontrar, que foi aqui o preço dos 130, 126. E aí eu consegui fechar positivo, uma operação que era para estar fechando em cerca de R$ 80 negativos, com R$ 8,60 positivos, certo? Então foi uma operação que foi salva. Ela deu início dentro da trap zone e, por sorte, essa operação foi salva. Por que eu acreditei tanto nessa operação aqui? Porque o DI futuro ele está a menos 0,10 e eu fui acompanhando a evolução do DI futuro e percebi que do menos 0,05 e o menos 0,21 o mercado tende a ficar lateral. Lembram que quando eu comecei a live aqui junto com vocês, vocês viram uma faixa de prata? É um outro operacional igualmente arriscadíssimo, tá? Que acontece, deixa eu apagar isso aqui. Que acontece da seguinte maneira: às 9h15 da manhã, quando o preço, o indicador corredor italiano trava, eu marco com um canal lateral a VWAP, que é essa linha branca aqui nos 5 minutos, e a média exponencial de 20. Coloco na cor prata. E aí eu tenho esse estudo que diz que o preço, quando ele entra dentro da faixa de prata, ele tende a buscar a linha oposta ou a média mais forte. Então, na hora que ele entrou aqui, ó, na faixa de prata, o objetivo seria essa linha inferior ou a média mais forte. Dentre as médias que eu tenho aqui do canal de Keltner, eu também tenho a média de 72 e a média de 200. Qual é a média mais forte? A média de 200. Então, como aqui deu um sinal de compra, com fechou fora, fechou dentro, eu acreditei em fazer mais um contrato. E, inicialmente, né, eu estava agora, né, com 2 contratos, porque 2 tinham sido estopados. Um contrato estava posicionado aqui e o outro estava posicionado aqui, ó, na linha oposta. Só que eu me borrei de medo, pensando que devido a essa movimentação ser uma movimentação forte junto com o momento de notícia, eu achei mais prudente salvar a operação e meio que sair dela no zero. E aí eu reduzi o meu alvo para essa resistência aqui também. E por isso que deu esse resultado. Só que daqui opa, droga. Daqui até aqui, olha, foram 212 pontos. Ou seja, era para eu ter fechado essa operação com R$ 58 e não com R$ 8. Mas, enfim, né? Eu fiquei com medo. Eu estava percebendo que toda essa movimentação aqui, junto com o momento de notícia, poderia vir testar o suporte principal lá do corredor italiano e decidi salvar a operação, interrompendo ela com um pequeno saldozinho positivo. Se tivesse tido coragem, eu teria aguardado o preço chegar aqui. Deixa eu posicionar direitinho ela aqui, que ela ficou um pouquinho fora. Dúvidas, perguntas sobre essas marcações? Ah, Marcelo, eu não entendi muito bem o conceito dessa faixa de prata. Então, vamos lá.
O que é que o doutor Fabrício fala entre média exponencial de 20 e VWAP diária? O que é que o doutor Fabrício fala? Que é região do quê? De arame farpado. Ou seja, se você der entrada em uma operação aqui, você vai passar calor. É ou não é? E é uma região também, para quem tem o Profit Ultra, é uma região também que existe uma concentração muito grande de robôs institucionais que vão ficar revertendo a lógica do price action. E aí começou a acontecer de operar todos os dias e eu ficar vendo esse conceito e falar assim, pô, então o que que acontece? Determinada hora o preço chega na média, na VWAP, às vezes ele passa um pouquinho, encontra uma resistência e volta, e aí o trade fica batendo, batendo, batendo até que ele encontra a média de 20. Então, no final das contas, apesar de toda essa distância aqui, o preço ele sempre vai de um ponto para o outro. Agora, as médias elas se movimentam ao longo do dia. E eu resolvi fazer um teste para saber se, com a consolidação do corredor italiano, ou seja, o limite de volatilidade, as resistências principais, elas ficam fixas, se também essa região de preço, às 9h15 da manhã, de VWAP diária e média exponencial de 20, também seriam fixas. E, desconsiderando uma pequena diferença aqui, olha, de 40 pontos, o setup funciona. E aí eu fiquei testando, 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 ainda estou testando, né? Ainda estou no processo de ganhar confiança nele, mas ao longo do meio do ano passado até hoje, eu estou vendo que ele vai funcionando. Ah, Marcelo, então pode ser que tenham dias que essa distância aqui, olha, que hoje está dando 488 pontos, seja maior ou seja menor. É verdade. Então, a partir de quantos pontos é interessante você utilizar esse setup da faixa de prata? A partir de 250 a 300 pontos de largura até mais ou menos 500 pontos. Quando passa de 500 pontos, geralmente ele acaba invadindo o suporte ou a resistência principal. Vamos supor que se essa faixa de prata em um determinado dia tivesse aqui assim, ó, pegando a resistência principal, o limite de volatilidade, sai fora, não usa. Ou se ele tivesse mais para baixo, aonde ele tivesse pegando apenas a resistência principal, não usa. O ideal dele é que ele esteja de verdade, entre as linhas do limite de volatilidade. Ou, no máximo, que ele pegue apenas uma das linhas. Marcelo, dá stop? Lógico que dá, porque se não desse stop, né, o preço nunca sairia dentro dessa região. Então, qual é o stop que eu utilizo no setup da faixa de prata? 100 pontos. Independente do número de contratos. Porque se ele extrapolar a faixa de prata e ultrapassar 100 pontos, ele vai ter uma probabilidade maior de fazer o movimento de reteste do suporte e no rompimento você pode dar uma entrada, mas também pode dar uma entrada no próprio suporte, com alvo de 180 a 250 pontos. Aonde estaria esse alvo, então? Opa,
Eita, que eu tô mexendo, tô fazendo tudo errado. Menino. Aqui, ó, mais ou menos 190 pontos. E se fosse ali no Price Guide, deixa eu travar, 330 pontos. Alguém diz para mim aí qual que é o preço certo do limite de volatilidade superior, que eu acabei mexendo e eu acho que eu preciso acertar ele novamente. É 130,676. 676, vamos lá. A linha roxinha, né? Não, o limite de volatilidade. Então, desculpa, A azul. é 130,535. Pronto. Maravilha. Quantas operações eu vou fazer com o setup da faixa de prata? Uma operação. Tá? No máximo, duas operações. Então, um momento bom para fazer essa operação teria sido essa aqui, mas eu não estava observando a faixa de prata nesse momento, eu estava observando essa operação aqui. Eu vacilei, na verdade, quando eu vi que o preço tinha chegado até aqui e deveria ter feito uma entrada aqui, ó, para ter o alvo aqui. Mas eu acabei vacilando e na hora que eu vacilei o preço estava mais ou menos aqui. Aí eu falei, pô, vou entrar atrasado na operação. Tô no meio da média central do canal de Keltner e pode ser que esse bicho aqui venha novamente aqui para cima. Então eu resolvi esperar a confirmação que foi esse momento aqui. Teria pago, com os dois stops que eu levei, cerca de R$60. Agora, aqui, chegou na linha superior, poderíamos ter feito outra operação aqui de vendas? Poderia. Até onde? Até a média mais forte. A gente chegou no primeiro momento na média de 200, o segundo momento poderia ser a média central do canal de Keltner ou preço de abertura, que se eu tivesse entrado aqui, era onde eu teria saído, com toda certeza, se tivesse com um contrato. Se tivesse com dois contratos, parcial aqui e a média de 72 exponencial com o alvo final. E adeus faixa de prata. Cumpriu com o papel dele no dia de hoje, está tudo certo. Tá? É isso aí, gente. Perguntas aí, dúvidas? Agora a gente só tem notícia do Powell. Ao meio-dia, a gente não estará mais no mercado. Meio-dia e meio, estoque de petróleo bruto, também não estaremos. Ricardo, tá aí, Ricardo? Meu amigo Ricardo da Bahia, Salvador, tá aí? Vamos ver quem está aqui. André, Carlos, Cris, Denis, Denise, Jander. Tá, não. O Ricardo, ele está fazendo o operacional dele ao meio-dia, né? Que ele está trabalhando com o Price Laje e com o Price Lajota. Agora, se ele operar com Price Laje ou Price Lajota, nesse momento de notícia aqui, ó, vai ser provavelmente sangue na tela. Então, se ele tivesse aí, eu ia falar para ele não operar nesse horário,
por conta da alta volatilidade que está acontecendo. Marcelo, e essas outras linhas amarelas que você tem aí? Por exemplo, essas duas linhas aqui, ó, são linhas de muita atenção aqui para mim, porque olha só o que aconteceu aqui na abertura. O preço subiu um pouquinho, desceu, testou essa linha aqui, voltou a subir. Na hora que ele voltou aqui para dentro, ele também testou as duas linhas. Aqui ele passou direto, aqui ele entrou, testou a linha de baixo, aqui ele ficou meio empacado esse tempo aqui, ó. Então essa região aqui é uma região muito complicada. E como é que eu cheguei nessas linhas? Como é que eu cheguei nessas linhas aqui também, aonde o preço chegou aqui, né? Tudo isso em razão do meu plano de trading. Então eu tenho hoje as mesmas marcações do diário, elas estão assim de forma rara coincidindo com as marcações dos 5 minutos. Isso é muito difícil de acontecer, mas muito difícil. Então, se você quiser tirar um print dessa tela aí agora, marque aqui os suportes e as resistências, e aí vocês vão ter as suas marcações, assim como eu tenho as minhas marcações aqui. Olha lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. O preço se aproximou novamente aqui da linha superior da faixa de prata, tá? Como ela já deu o recado, já funcionou como deveria ter funcionado, eu não vou agora considerar ela forte o suficiente para fazer o preço voltar aqui para baixo. Por quê? Porque a taxa de juros ela já saiu daquele range que a gente estava falando, do menos 0,5 até o menos 0,21. Agora ele está com menos 0,31. Então, abaixo de menos 0,22, 0,22, eu começo a pensar em compras. Tá vendo aqui, ó, 0,25, ele bateu no 0,20 e voltou a cair, e olha o que está acontecendo com o preço. Estamos vindo aqui também da formação de um W torto. No rompimento, nesse box aqui, entra-se comprado. E agora a gente vai ter essa resistência aqui e o limite de volatilidade. O que é que eu falei para vocês? Que agora esta linha da faixa de prata funciona como suporte. Então, o que que eu quero ver? Eu quero ver ele vir bater aqui dentro. Posso fazer uma entrada quando ele bater na linha, mas se eu for mais conservador, eu vou esperar o rompimento do pivô. E olha, ele se desinvestou. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. A taxa de juros continua em menos 0,31, o que continua sendo atraente para compras. Existe uma observação que eu costumo fazer, que após o fechamento de 5, 6 blocos, mais ou menos aqui, e fizer um engolfo vendedor, é uma média de expansão aqui do canal de Keltner natural. Então, se um próximo box aqui, ele fecha aqui para baixo, eu posso considerar, sim, um trade de venda. Agora, olha a agressão compradora. Aqui nós temos a formação dos 3 soldados de alta e o preço está se aproximando aqui do meu limite de volatilidade. Essa linha pontilhada aqui, gente, era o stop do setup de simetria de volatilidade, daquelas bolhas, tá? Então eu vou apagar essa linha aqui. E agora a gente está aqui num sanduichinho de 0,7% do 2MV frequência, que é uma área de dificuldade, junto com
a resistência principal. Vocês concordam que vai ter um monte de gente posicionada com vendas aqui? Né? Colocando uma ordem aqui? Concorda ou não concorda? Olha onde está o meu stop para 150 pontos. Você acha que os institucionais e a robozada já não sabem disso? Então, se ele fechar aqui para baixo, eu poderia, por conta dessa contagem aqui, né, pensar numa venda? Sim, poderia. E eu estaria protegido aqui? Sim, um pouquinho protegido. A entrada é válida? É. Mas é a melhor entrada? Não. O que eu vou querer ver acontecer de uma maneira mais conservadora, mais protegida? Eu quero que o preço venha buscar os stops nessa região. Para o institucional ter a liquidez que ele tanto deseja. E depois ele fechar aqui para poder fazer uma entrada. Existem as características que me dizem que ainda não é momento de entrar. Pode ser que o preço continue caindo? Pode. Mas que características são essas? A taxa de juros, que foi uma taxa de juros de menos 0,31, que fez o preço subir, continua em menos 0,31. Então, eu continuo achando que é uma pequena correção, veio até aqui a média superior do canal de Keltner, e ele tende agora a vir aqui para cima. Menos 0,36. A taxa de juros está caindo mais ainda, o que é mais interessante para o preço voltar a subir. Então, eu vou querer ver o quê? Eu vou querer ver uma divergência de FR, de preferência com alguns blocos aqui para cima e outros para baixo aqui, para poder entrar na operação. É garantia de resultado? Não. Pode ser que esse preço aqui ele realmente venha buscar a média central do canal de Keltner? Pode. Está coincidindo com esse suporte aqui? Tá. Tem esse suporte aqui, ó, passou batido. Ó, encontrou média central do canal de Keltner. Agora eu fico pensando nessa possibilidade dessa linha da faixa de prata ser o suporte que eu estava tanto esperando. Vou ajustar aqui para esse box. A agressão vendedora está muito forte, por essa razão eu não vou dar entrada nele agora, nesse momento aqui. A taxa de juros está em menos 0,36, o que é interessante. A agressão vendedora com o preço na média no volume financeiro. Tá vendo nos 5 minutos que ele começou a gerar uma sombra aqui, ó? Isso aqui era a marcação da VWAP diária lá às 9h15. Agora a VWAP diária está aqui embaixo, coincidindo aqui com a média exponencial de 72. Então, pode ser que ele até venha aqui e depois ele queira voltar para subir. Taxa de juros ainda é uma taxa de juros compradora. Então, entendo que isso aqui é correção. Ó, o preço encontrou dificuldade para voltar a subir. Faltam 2 minutos e 43 para esse box, para esse candle fechar.
e o volume está acima da média com agressão vendedora. Por enquanto, vamos aguardar. DI a menos 0,31, estava em menos 0,36, agora está em menos 0,31. Então, o DI está aumentando um pouquinho para ver se esse preço corrige mais um pouquinho. Quem estava na aula do Pazini de ontem viu o FIBO. Poxa, por que não está? Está desconfigurado o meu FIBO. Aqui está errado, bicho. Agora. Vou mudar de cor para ficar mais... Eita, ficou ruim essa cor. Para ficar mais visual, então a gente vê aqui, olha, que o preço chegou nos 50 e o Pazini falou o seguinte, olha, operar nesta região aqui é a maior burrada que você pode fazer. Aqui é mais ou menos a trap zone do FIBO. Certo? Aqui a gente vê que o preço ele está começando a chegar num momento interessante para compra, que está coincidindo aqui ó, com a média exponencial de 72, com a finalização aqui do preço, mas ainda ele está dentro de uma trap zone. Aonde vai ser o alvo mais interessante para efetuar uma compra? Nessa região aqui, ó. Por que essa região, Marcelo? Porque essa região aqui que é do 23,6 até o 38,2, é o que ele chama de área do filé. Certo? É aqui onde o preço ele demonstra uma espécie de exaustão aqui do movimento vendedor e é aqui onde ele tem a maior probabilidade de poder dar um sinal de entrada. Tá? Qual é o objetivo dessa operação? Você pode colocar parcial
no 61,8% com o contrato e alvo final no 76,4%, porque existe essa outra região aqui, que é a região do filé aqui. Agora, são operações demoradas. Porque aqui dentro dessa região o preço pode ficar batendo e pode acontecer outra coisa, pode ficar batendo dentro dessa região aqui. E dentro dessa região aqui, aonde que é melhor eu comprar? Nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui? Melhor comprar aqui, né? Então, gente, o que eu estou falando para vocês aqui é apenas o que o Pazini falou para a gente ontem, tá? Onde a gente tem mais probabilidades. Se a gente olhar aqui para a faixa de prata, ó, agora aqui a gente vai precisar, eu vou ter que dar uma limpada, tá? Isso aqui que ficou extremamente poluído, nem eu estou me entendendo mais aqui nessa situação. Eu não costumo operar Fibonacci, então o preço ele entrou, alcançou a média de 72, subiu aqui e agora ele está testando essa linha como suporte ou como resistência. Veio aqui na média central do canal de Keltner, a regra de coloração de agressão vendedora não existe mais, está a menos 0,31, ele está vindo testar novamente aqui essa linha de suporte. É aquele reteste que a gente estava falando. Está começando a gerar aqui um pavio ou uma sombra, uma impulsão compradora bastante significativa. É média central do canal de Keltner e isso é uma coisa ruim, né, de dar entrada numa operação na média central. E aí eu falo, putz. Então, quando a gente tem muito indicador na tela, a gente fica com um conflito de tomada de decisão, tá? Se eu pensar somente na faixa de prata, com essa característica aqui, aqui era o momento de uma compra. Mas porque tenho a média central do canal de Keltner aqui, eu não estou conseguindo enxergar aqui uma possibilidade real. E a taxa de juros, que estava em menos 0,36, agora está em menos 0,26, ou seja, ela está subindo um pouquinho mais. O que me faz pensar mais numa continuidade vendedora do que no movimento comprador. Onze horas e 11 minutos. Estamos a 20 minutinhos da abertura de Nova York. Esse sinal de entrada aqui, então, foi super válido. Ele fez um engolfo de um box dourado anterior, sem sombra e sem pavio. No entanto, ele não tinha feito aqui um fechou fora, fechou dentro. E existiu a possibilidade desse preço aqui, por conta dessa movimentação expressiva, rápida, ele bater aqui no limite de volatilidade e voltar. Era isso que eu estava esperando, né? Eu estava esperando o preço chegar aqui para fazer essa liquidez, só que não foi o que aconteceu. Ele desinvestou aqui para baixo. Em pontos, nós tivemos aqui uma extensão de 375 pontos.
Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessa extensão. E vou ver que essa extensão, ela pode, no rompimento da média de 72 para baixo, ele pode vir a cumprir mais ou menos o mesmo tamanho de uma perna de baixo. Então, olha só, o preço chegou na média de 72, ele encontrou essa resistência aqui, não conseguiu evoluir e voltou para baixo. Esse ponto aqui poderia ser um ponto de entrada de venda, mas não tem caminho livre à frente por conta da média de 72, que está impulsionando o preço para cima novamente. Então, ele está vindo testar aquela marcação das 9h15 da manhã da VWAP diária. Se ele conseguir romper essa resistência aqui e fechar um box para cima, é uma boa possibilidade da gente pensar em uma compra. Agora, olha o tamanho do pavio que está acontecendo aqui. Ah, eu não acredito que eu entrei vendido aí, era só para posicionar a ordem. Meu pai eterno. Alt B, porque foi sem querer. Se sair, saiu. Se der certo, deu. Pronto, saiu. Beleza. Não era para entrar. Agora foi, safado. Marcelo, por que você está pensando na venda aí? É uma boa pergunta e eu vou raciocinar sobre isso nesse momento, tá? Taxa de juros a menos 0,31 é propício para a compra. Está encontrando suporte da média de 72, encontrando dificuldade, mas está tentando aqui. Tivemos aqui pavio, fazendo com que o preço voltasse para dentro da faixa de prata. Ele veio testar novamente aqui a VWAP diária, não conseguiu fechar para cima e está forçando aqui para baixo. Então, a gente tem uma estrutura que pode me trazer uma outra venda. Se esse box fecha para baixo, eu vou ter a possibilidade da simetria dessa perna acontecer aqui embaixo. É arriscado? Muito. Por quê? Porque a gente está no meio da trap zone. Aqui está aparecendo no IFR uma divergência, que aqui a gente tem um fundo duplo, tá? E aqui tem uma divergência. Em divergência, o preço ele tende a subir e não a descer. Então, eu tenho dois fatores contra a minha operação. Dessa forma, eu cancelo a ordem. Agora, você está vendo a impulsão que ele recebe quando ele vai se aproximando da VWAP aqui, ó? A impulsão que ele recebe de agressão vendedora.
Repara aqui, ó, ele vai tentando subir. À medida que ele se aproxima dessa linha aqui, ele recebe uma pancada aqui para baixo. A agressão é compradora, Petro está subindo, Itaú está lá em cima, ou seja, toda a configuração do 2MV correlação está me dizendo o preço vai subir. Mas assim como a gente começou, estava vendo um pouquinho lá embaixo, lá atrás, né? Quando o Clênio falou assim, pô, doutor, é impressionante, a gente está tendo todo um posicionamento comprador aqui no 2MV correlação e o preço caiu, né? Então, essas coisas podem acontecer? Podem, olha lá, fechou aqui junto à linha do limite de volatilidade. A configuração é compradora. Fechou para cima, no rompimento, aqui eu posso pensar em fazer uma compra. Ah, e eu tenho essa resistência aqui. Trapzone, qual que é o mais correto? Não fazer nada. Olha a agressão compradora como é que tá. Tá me dizendo tudo. Marcelo, compre, porque agora esse preço vai subir feito um foguete lá. E realmente eu fiquei muito tentado a fazer essa compra. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Agora vamos ver se esse preço aqui ele vem testar essa linha superior aqui e tentar vir para cima. Se ele fizer essa estrutura aqui, aí eu me sinto um pouco mais confortável. Agora tem um problema nesse operacional e nesse momento, né? O horário. São 11h20 da manhã, abertura de Nova York, que pode bagunçar aí com todo o esquema. Vocês estão muito quietinhos aí, fala comigo. Digam aí, eu fico me sentindo sozinho aqui. O que é que vocês pensam a respeito aí? Vocês operam, não operam? Ficam de olho, aguardam? Tá todo mundo apreensivo desse jeito, é? Fala, Marcelo, tranquilo? Tranquilo. Quem é que tá falando? Para variar é o Jander, né, pô? Tranquilo? Ah, e aí, Jander? Fez a caminhada hoje? Fiz cedinho, fiz cedinho. Tá fazendo Hoje eu não fiz. quantos km você tá fazendo? Não, pouquinho, professor, pouquinho. Se der 3 quilômetros, ixi, meta batida. Hum, muito bom. Professor, não fiz operação nenhuma, zero operações hoje. Mas desde as 9h20, 9h30, eu fiquei absurdamente tentado a fazer todas as da reversão no estilo Denise. Todas, mas não fiz nenhuma. Mas fiquei absurdamente tentado a fazer todas. Naquela análise de dia, né? Ah, não, hoje é um dia que está lateral, então acho que todos os operacionais de lateral, mesmo se um der stop, 2 ou 3 vão dar gain. Mas não fiz nenhum, fiquei só na expectativa mesmo. Mas, ó, aqui foi a abertura do mercado, tá? Vou colocar aqui às 9 horas. Aonde você se sentiu tentado a fazer as operações? Depois da notícia, que teve um que deu em cima da notícia, né? Um pouquinho. Deixa eu olhar aqui no gráfico, fica mais fácil. Nesse círculo seu azul, volta um pouquinho para trás no seu. Nesse círculo azul aí era um horário de notícia, né? Teve às 10h15, variação de Isso. emprego.
Isso aí, esse não valia por causa da notícia. Foi aqui, ó. Aqui foi o horário da notícia. Isso. Aí depois desse, todos eu fiquei tentado a fazer. Mas todos aonde? Absurdamente. Aí, esse verdinho, o Esse vermelho. aqui? Não, o vermelho lá em cima. Esse aqui? Isso, só por regra de exploração, sem chegar no price guide, né? Ah, então, mas aqui, cara, se você não tem o setup da faixa de prata, você está operando no meio da trap zone, né? E aí o que você pode pensar em fazer é o setup que também funciona muito bem, que é operar somente com o canal de Keltner. É operar as extremidades do canal. Que é mais ou menos o que a Denise falou aquele dia que estava fazendo, né? Mesmo dentro da trap zone, ela estava operando o reversão, exceto em momentos de notícia, né? Aham. Exatamente. O canal de Keltner é fantástico, cara. Você vê assim, se você pegar as entradas, quando ele entra novamente dentro do canal, ele tem uma tendência a vir buscar a extremidade aqui, né? Às vezes ele, quando está em movimento de força, ele chega até a média central e volta. Mas em momentos laterais, cara, ó, esse aqui, bateu aqui, veio fechar aqui. Qualquer dia eu vou operar só o canal de Kelvin. Eu já tinha me proposto fazer isso no ano passado e não consegui. Ficar sem outros indicadores, sabe? Igual você falou, né? E o Fabrício também já falou, né? Que até em dias de tendência, ele ainda tende a ter um respeito, igual você falou, pelo menos até a média, né? Então, mesmo a primeira parcial você ia conseguir fazer, né? Mesmo num dia de tendência, né? Então, também fico absurdamente tentado a fazer, igual você falou, só operar canal, tirar o MACD, tirar o setup de tendência e ficar só operando ele. E ver um dia, deu 8 entradas fora de notícia, deu 6 gain, 2 loss. Ah, beleza, tá ótimo. Mas é tentador, né? Esse momento aqui, gente, por conta do setup da faixa de prata, eu estou super tentado a entrar na operação aqui, comprado. Tá? Por quê? Ele testou aqui, fez um movimento, né, de reteste aqui, gerou uma sombra muito grande, que a sombra engolfou o corpo do box anterior, não foi lá um engolfo 100%, né? E fechou um box para cima aqui. Então, a tentação é gigante de fazer esse operacional. Se fizer esse operacional aí, o stop é de 20 reais, 100 pontos só, um contrato, com alvo para 180, 250 pontos. No entanto, por que eu não estou entrando nessa operação? Por conta do horário de Nova York. Mas vamos medir aqui, ó. Fechar esse box aqui mesmo. R$ 180, ó, vai dar aqui, ó, no box vermelho aqui, ó, no final do box, do corpo do box vermelho aqui. Vamos colocar uma linha aqui para 180 pontos, tá? Entrada. Nesse ponto aqui. Cara, ontem foi um dia muito fora da caixa, né? Ontem o dia ele deu a entrada daquele setup das bolhas azuis, né? Da simetria de volatilidade, mas esse é um setup que ele tem que ser utilizado na primeira hora do dia, de preferência até 10h15 no máximo, porque depois entra
os papéis à vista e o comportamento do mercado geralmente muda. E ontem o comportamento do mercado não mudou até a abertura de Nova York. E, cara, eu fiz um videozinho, coloquei lá no meu canal, mostrando todas as entradas possíveis. Se não me engano, 1.270 pontos, cara. Já pensou? Com um contrato. Isso ia dar 1.270 pontos. R$ 250 no bolso. Eu não estava acreditando que eu estava vendo aquela situação acontecer, e a minha cabeça estava um setup para as 9, às 10, 10h15 no máximo. E ele foi se estendendo e dando oportunidade, se estendendo e dando oportunidade. Ó, vamos ver aqui o stop de 100 pontos, tá? Como é que ficaria? Abaixo desse pavio aqui, ó. Vamos colocar aqui em vermelho. E aqui vamos colocar em vermelho também. Onze h 29, 1 minuto para a abertura de Nova York. E ele vem testar de novo essa linha, está servindo como um suporte a princípio. E vamos ver a volatilidade de Nova York, que é que vai causar. Abre Nova York. Agressão compradora. Essa linha que é a minha resistência aqui, ó, no 130, 418. Aqui, ó. Representa o 61,8% do FIBO, lá do gráfico diário. Tá? Então, essa linha aqui, ela é extremamente forte. Marcelo, Oi. o que você está esperando ver aí agora é o mercado subir, os papéis ir junto, subindo, e voltar então a correção nessa resistência que você marcou e entrar na correção? Olha, agora eu não sei o que vai acontecer, porque está entrando Nova York na jogada. Eu não sei o que vai acontecer, mas quando eu entrei entrei não, né? Quando eu estou fazendo esse trade mental, tá? Eu estou validando essa entrada mentalmente como se essa linha da faixa de prata representasse um suporte, tá? E o rompimento dessa resistência aqui pudesse fazer o preço chegar a 180 pontos, que estaria representado nessa linha aqui. É isso que eu estou esperando. O que vai Entendi. acontecer No caso, depois disso... você já fez a operação na mental. Eu achei que você estava esperando algum gatilho para fazer ela na real, mas você já está nela mental. Saquei. Obrigado. Nesse momento de abertura de papéis aí, é uma incerteza muito grande, né? Olha lá, tá vindo testar novamente aqui, ó. Respeitou essa linha amarela, que é o 130 e 500, que também está no meu plano de trade aqui, ó. A entrada tinha sido aqui. Mentalmente, né, a entrada seria aqui, né?
Olha, olha. Continua, filho. Vai, suba. Vocês, olha como o índice, o mini índice é um ativo sacana. Quando teve essa correção aqui, a gente fala assim, pô, beleza, né? Então corrigiu, então a gente espera o quê? Que ele venha agora ter continuidade no movimento de alta. Aí o que que ele faz? Ele chegou só até aqui e começou a trazer uma venda, fez um fundo duplo, o que faz você pensar que ele pode romper aqui, né, no rompimento de um box para baixo aqui, ter continuidade de queda. O rompimento não aconteceu e ele entrou aqui em um canal. Fez o canalzinho, fez que ia subir, então olha só o que está acontecendo. Operação puramente institucional. Aí olha a sacanagem. Quem traçou um canal aqui, né, viu que ele tinha perdido aqui, falou assim, agora o trem vai descer. Eu até hoje não conheci ninguém que fizesse essa faixa de prata aqui. Tá? Então a pessoa ia falar que ia descer. Onde ia estar o stop da pessoa? Aqui. Teria sido estopado. Aí esse box fecha para cima do canal. O que que a pessoa faz? Compra. O que que o mercado faz? Devolve. Ó, e tá caindo. Aqui eu já teria sido estopado na minha tentativa de compra lá, tá vendo? Aqui falou assim: ah, mas o box precisa fechar. Precisa nada. O Profit pega o nosso dinheiro quando ele chega perto ali assim. Ele já parece um imã. Teria dado o stop aqui, ó, com toda certeza. Se não foi no box anterior, o stop veio nessa situação. Então, cara, quando você olha para essa situação aqui, você consegue ver lógica de acordo com o que a gente aprende de comportamento do preço? Nada. Significa que, se você continuar tentando operar nesse momento, com essa característica de comportamento, você tem mais chances de se dar bem ou de se dar mal? O que é que você acha? Pensando racionalmente, com essas explicações que eu dei para vocês, vocês acreditam que vocês teriam mais chances de ter alvos alcançados ou stops alcançados? Sem Stops. dúvida nenhuma, stops. Stops, não é?
Então, sabe o que a gente tem que fazer? Sair fora. Meio-dia tem o discurso do Powell. E oferta de emprego. Esse mercado, ele provavelmente vai dar uma rabiscada gigantesca. Depois tem meio-dia e meio, estoque de petróleo bruto, que é outro fator que afeta a Petrobras. E vocês lembram o que aconteceu da última vez que a notícia de estoque de petróleo bruto aconteceu? Vocês lembram? Ou já esqueceram? O mercado derreteu mais de 2.000 pontos. Ou seja, o mercado, a partir de agora, o institucional, que tem ferramentas, conhecimentos mais avançados do que nós, simples sardinhas mortais, os caras vão rentabilizar dinheiro. Como? Com o nosso dinheiro. Aqui, ó. Banana para vocês, papito. Tô fora. Entende? Porque nada aqui está fazendo sentido a não ser pegar os stops dos CPFs. Então, galera, recomendação, vão cuidar do almoço de vocês. Quando for lá para 1h30 da tarde, né? 1h30 da tarde, toda essa muvuca já vai ter passado. E aí a gente volta a analisar o comportamento do índice e ver como é que isso vai acontecer. À tarde, o volume vai diminuir, porque agora o volume só vai crescer, certo? Ele vai passar por um pico. À tarde, ele vai diminuir e a gente vai ter que avaliar o comportamento. Realidade de day trade. Eu poderia hoje, com as operações que eu visualizei na hora que eu estava mais atento para fazer a operação, ter feito no máximo R$60, porque eu estava operando com um contrato. A operação tinha tudo para me tirar com um prejuízo de R$90, por conta dos stops que eu tinha posicionado lá no setup de simetria de volatilidade. E eu consegui fechar com R$8, porque fiquei com medo de segurar uma ordem até ele chegar aqui essa linha superior da faixa de prata, e resolvi garantir a minha operação no positivo e acabei não fazendo mais nenhuma operação. Se eu fizesse alguma outra operação e eu tinha visualizado essa probabilidade do movimento continuar caindo, teria sido estopado. Depois eu visualizei a possibilidade, com o rompimento desse box aqui, ó, dessa rompimento dessa resistência aqui, dos 61,8%, eu pensei na possibilidade de comprar para ter um alvo de 180 pontos. Teria sido estopado. Então, R$8 não vai nem vem para ninguém. Mas, operacionalmente, esses R$8, qual é o valor desses R$8? Será que ele vale só R$8? Outra coisa que você precisa pensar. Para você operar um contrato de índice, um mini contrato de índice, mini contrato, você precisa ter R$100 na corretora, não é? Então, se você fez R$8, R$8 representa quanto de 100? 8%. Mostra para mim algum tipo de investimento que você possa fazer 8% em
foi das 10 e... Não, foi um pouquinho antes. Foi aqui, ó. O início da operação foi nesse horário aqui, que foi às 10h04, e terminou às 10h23. Ou seja, em 20 minutos, vai? 8% em 20 minutos. Quando você pensa em percentual de rentabilidade para um mini contrato, tá legal ou não tá? Você encontra isso com facilidade no mercado financeiro? Não, você não encontra, só na renda variável. Então, quando você deixa de pensar em quantidade de dinheiro e passa a pensar em rentabilidade, você começa a reavaliar o quanto representa esse resultado aqui. Ah, eu quero que se lasque a rentabilidade. O que eu quero é ter milão no meu bolso em um dia. Eu quero ter quinhentão no meu bolso em um dia. Eu também quero. Mas o que é que vale mais a pena? Eu ter 8% no meu bolso hoje ou ter terminado o dia com 40, 60 reais de stop? O que é que vale mais? Ou até mais, né? 90 reais de stop. Então, a gente tem dificuldade de sentir felicidade com um valor tão pequeno. Mas morre de raiva com qualquer perda que tiver. Né? Então, precisa começar a aprender a conseguir sentir felicidade com valores que representam uma rentabilidade em termos de investimento, é sair do mindset, do modelo mental de pessoa física que tem as suas necessidades financeiras e que está dedicando tempo para suprir essas necessidades financeiras e passar a ter um modelo mental de profissional do mercado de investimento de renda variável. Pesquisa lá nos vídeos do Stormer. Quantos por cento ele acredita que é legal fechar um mês no day trade? Ele fala que é 8%. No mês. Bem diferente do que a gente vê por aí, né? E aí os caras falam, 1.000, 2.000, 500 no dia. Tem gente da nossa equipe aqui que consegue fazer, consegue, mas consegue fazer com um contrato? Não. Vai trabalhar lá com mão de 20, 30, 40 contratos. E, obviamente, essas pessoas que conseguem alcançar esse resultado, elas estão fazendo essas operações em mesa proprietária. Então, ela pagou lá milão na mesa proprietária, e aí ela pode operar com 30 contratos, 40 contratos. E aí, se ela perder, ela não vai perder 10 mil reais, ela vai perder 1.000. Marcelo, agradecer pela aula. Estou chegando lá também. Obrigadão. Eu também Com tenho Deus. que sair. Um super abraço para todos aí. Deixa eu ver só o chat aqui. Beleza. Valeu, Carlos. O Morasco falando, não estaria formando um W torto? Eu pensei nesse W torto aí, Morasco. Aqui, né? Só que esse W torto aqui, ele teve um fundo duplo, ele não caracterizou muito bem assim um W torto, né? Aí depois aqui ele não conseguiu nem transformar em M manco, nem conseguiu fazer W torto. Isso aqui tá uma salada aqui, tá? Então não é interessante. Ou seja, gente, não é momento de operar. Beleza?
Eu vou buscar fazer aí alguma coisa no período da tarde, não sei se vou conseguir. Caso algum de vocês queiram fazer também, me manda uma mensagem no Telegram e no privado, que bobear a gente pode compartilhar a tela e pensar junto sobre o mercado, nem que seja só para estudar, não precisa nem ser para operar, mas só para que a gente possa colocar as nossas ideias operacionais para fora, estudar, aprender, trocar ideia, ver setups diferentes, enfim. Caso vocês estejam afim, me mandem uma mensagem privada que eu gero um link, mando para vocês e a gente vai a partir das 13h13, beleza? Fico por aqui, muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.